Está no ar, a palavra é tua, o podcast do Cindy Jorge. Neste mês de agosto, a gente segue conversando sobre os cursos de jornalismo, um tema super importante. E hoje a gente recebe aqui na sede do Cindy Jorge a Sandra de Deus. Ela é jornalista, professora titular do curso de jornalismo da URGS, a conhecida que todos têm muito carinho, Fabico, né? E recentemente ela recebeu também o prêmio Destaque 2023 da ABEJ, que é a Associação Brasileira de Ensino de Jornalismo. Sandra, seja bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E a gente eu gosto de já começar assim com uma pergunta, né? Do tempo em que tu estavas na faculdade até hoje, quais as mudanças mais importantes que tu viste de lá para cá? Bom, primeiro é muito prazer estar com vocês e tratar desse tema, né, que é essas mudanças na formação, né, de jornalista, né. É necessário fazer um tempo, né, porque eu sou uma mulher de 66 anos, então eu cursei jornalismo a partir de meados dos anos 70 e início dos anos 80, né. O que muda fundamentalmente nesse período é a tecnologia, né. Então, tu tem uma mudança tecnológica que vem se modificando praticamente anualmente, vem se mudando a tecnologia, mas a gente também tem uma mudança, que é uma mudança de formação dos jornalistas, né? Assim, eu faço um curso de jornalismo numa universidade pública, como a universidade que eu dou aula hoje, mas eu tinha outro tipo de conhecimento, quer dizer, nós tínhamos muito mais formação em sociologia, em história, né? E outros antropologia também. Antropologia, tínhamos muitos outros conhecimentos que hoje meus alunos não têm esses conhecimentos no seu currículo normal, a não ser que eles busquem outras disciplinas que são chamadas de disciplinas eletivas ou complementares. Então nós temos duas mudanças desse período para cá, né? Me pergunta assim, para melhor ou para pior? Não, com o tempo mesmo que mudou. Não sei se dá para dizer que foi melhor ou pior, mas o tempo mesmo e a tecnologia levaram a essas modificações. Em relação aos estudantes, né? Esse também é um tema que sempre vem quando a gente conversa com os colegas jornalistas e professores. Nós entramos na faculdade com aquela ideia assim, eu quero mudar o mundo. O perfil segue o mesmo? Sim, eu acho que o estudante de jornalismo ele entra querendo mudar o mundo, né? Eu penso que além de querer mudar o mundo, eles entram no curso de jornalismo porque eles gostam de algumas coisas. Alguém disse para eles em algum momento que eles escrevem bem, que eles têm uma boa imagem para a TV, né, que eles falam bem, que eles têm opinião. Então eles entram, né, para um curso de jornalismo quando buscam os jornalismo. E a gente tem que saber que hoje os cursos de jornalismo, principalmente o nosso, é um curso extremamente procurado, né? Quando tu pensa assim, jornalismo, as pessoas procuram, sim, é um curso, uma disputa por vaga muito grande ainda hoje, né? Os cursos de jornalismo das universidades públicas ainda são muito disputados, né? Mas eles entram querendo mudar o mundo, sim, né? E talvez essa geração agora, dos últimos 4 anos, ela entra com muito mais querendo mudar o mundo até do que a gente entrava, porque nós entramos, no meu caso, a gente entrava com uma outra pegada, né? Que era uma pegada de mudar o mundo, mas a gente tinha um sentido muito coletivo, né? Hoje a pegada dos nossos alunos ela não é coletiva, ela é individual. Eu posso fazer o meu podcast, eu posso ser influencer, eu posso fazer várias coisas, né? Que eu não preciso do coletivo. Então isso é também uma mudança muito grande na formação. Desculpa, não, mas é que eu digo essa luta, né, que tu fala do coletivo e do individual, até porque na nossa época, e eu sou desse tempo também, final de 79 início de 80, nós tínhamos uma luta comum, que era a luta pela liberdade. A gente combatia uma ditadura, um período bastante difícil, né, para toda a sociedade. E hoje são lutas bem pontuais, eu acho, porque, claro, a gente precisa continuar defendendo a democracia, que deu tentaram dar uma mexida nela, mas eu acho que hoje a gente abraçou a representatividade de muitas causas importantes. Eu acho que o abraço às causas, a representatividade de causas que são extremamente importantes é totalmente válido, né? Agora,
nós perdemos um sentido que era coletivo, inclusive da nossa unidade como jornalistas, né? Assim, ó, não é só essa coisa coletiva da nossa defesa de um processo democrático, né? Dos direitos humanos, da justiça social. Não é só isso que nós perdemos nesse tempo todo. Porque, claro, são muitas outras causas, que são causas individuais que se tornam coletivas e que elas estão no meio dessa juventude toda que precisa lutar por isso, né? Pelos seus nichos, muitas vezes, na defesa dos seus nichos, né? E isso faz com que tu tenha, então, essa, no sentido mais geral, a perda do sentido coletivo de algo que seria maior. E com a mudança do aluno hoje, aliás, nos últimos anos, né, que tem acesso à URGS, modificou, né, uma universidade pública, no nosso caso especificamente em relação à URGS, modificou em função das cotas, né, modificou várias, digamos que mais pessoas tiveram acesso por outras situações, né, porque eu imaginava, pelo menos comparando com a minha época, o perfil do aluno da URGS, ou eram da minha geração muito inteligentes, ou eles eram filhos de pais que podiam bancar escolas particulares, o que fazia com que eles tivessem um ensino diferenciado da escola pública. Hoje nós temos alunos que saíram da escola pública para a universidade, o que é maravilhoso. Mas como é esse trânsito, isso muda a busca deles pelo conhecimento, a busca deles pelo mercado de trabalho, isso impulsiona mais? Como é que funciona isso? Acho que tem duas questões que a gente precisa colocar quando a gente fala disso. Primeiro, que eles continuam sendo alunos muito diferenciados, muito inteligentes, né? Muito jovens atualmente, muito jovens atualmente. E isso também muda bastante, né? Nós temos, a partir de 2012, né, a entrada das ações afirmativas nas universidades, né? No caso da URGS entra um pouco antes, mas 2012 é o ano, assim, que a gente marca como sendo o ano mais significativo. As primeiras turmas que foram entrando pelas ações afirmativas, né, são turmas muito mais engajadas, né, que vem com uma pegada muito mais social, né, não só social como racial, né. Depois disso, isso reduziu um pouco, assim, né, e se retomou de novo, né. Quando nós chegamos, né, em 2019, por aí assim, essa coisa estava num momento crítico dentro das universidades. Críticos porque tu tinha reduzido um pouco dessa entrada, principalmente da questão dos negros dentro da universidade. Aí vem a pandemia, quer dizer, vem duas coisas juntas, né, um governo genocida e a pandemia juntas, né. Isso afastou muito, demais, e deve ter afastado nas outras universidades, eu tenho que falar pelo curso de jornalismo da URGS, né? Afastou muito dentro da universidade, retirou dentro da universidade os negros e os pobres, retirou dentro da universidade. Então hoje nós já estamos sentindo o quanto se reduziu essa representatividade que se tinha dentro da universidade, né? De negros e pobres, né? Tem, claro que tem, porque as ações afirmativas existem, mas muitos alunos desistiram, muitos alunos atrasaram o curso, né? Porque tu teve não só a morte, como o desemprego, né? Tudo isso afetou, né, essas camadas populares da sociedade, né? Mas é muito interessante aí, que eu acho que é a segunda questão que a gente tem que considerar, né? Porque as ações afirmativas, elas foram um choque, principalmente para universidades assim, consolidadas, cursos de jornalismo consolidados, como é o caso do curso de jornalismo da URGS, né? Então se imaginava, e isso nunca é dito, né? Isso nunca é dito, porque tem questões que elas não são ditas, elas passam pelo teu olhando, não são ditas, né? Que os cursos cairiam de qualidade, né? Afinal de contas, vão entrar aqui negros, pobres, indígenas, enfim, uma gente que não tem informação, né? Mas isso foi o contrário. Eu acho que essa mudança que se deu é uma mudança de uma pegada diferente, né? De estudantes que teve um pouco mais, se retraiu nesse período de genocídio e de pandemia, e que se retoma agora. Os estudantes têm uma pegada muito social e muito preocupado, né, em ter esse olhar do outro, né, e que não é questão de ser um olhar periférico,
é um olhar abrangente para a questão do outro, né? De que existe um outro que tem muitas diferenças e que tem muitas divergências e que ele precisa ter espaço, né, nesse espaço de comunicação. E eu acho que essa pegada que nós temos hoje nos alunos é que faz a diferença. Eu acho até que pode ser uma coisa até que a gente pensar de certa forma contraditória, porque a gente vê que em termos de categoria e talvez em função daquela coisa do individual e do coletivo, em termos de categoria, a gente não percebe nos estudantes hoje, e a gente lida com estagiários e tudo, essa consciência de classe, de categoria, necessidade de ter um sindicato que o represente, que brigue pelos direitos, mas ao mesmo tempo a gente vê esse posicionamento social de abraçar esses problemas pontuais que a gente tem na nossa sociedade. Então, assim, parece contraditório. Né? Mas eu acho que é uma reflexão necessária, né? Ela é uma reflexão necessária, né? Porque realmente, né, nossos alunos não têm uma vinculação com o sindicato de jornalistas, eles não têm essa preocupação, mas eu acho que essa questão que envolve a tua filiação a entidades ou a fóruns, a qualquer coisa que seja, quer dizer assim, ela mudou muito, ela se modificou muito ao longo dos anos, né? Porque se a gente pensar assim, ó, eu venho de uma geração que, para além de se vincular aos seus órgãos de classe, também era uma geração que tinha uma militância estudantil muito forte. Hoje a militância do movimento estudantil é muito restrita. O movimento estudantil hoje nas universidades, tu tem que pensar bem se ele existe, o que ele está fazendo, o que ele deixa de fazer. Há movimentos que tentam fazer, né, se recriar, não se recria, etc. e tal. Então, isso vem dessa situação de o quanto eu me sinto representado, né, no meu órgão de classe, no meu diretório acadêmico, o quanto eu estou representado nele, entende? Assim, ó, e eu acho que isso serve para tudo, serve para o meu sindicato docente, serve para o sindicato de jornalistas, serve para o diretório acadêmico, serve para tudo, né? O quanto eu estou representado. Né? Talvez até a gente não esteja buscando... Eu acho que a gente não está conseguindo, né? E isso vale, eu não falo sindicato de jornalistas, eu inclusive hoje não sou mais sindicalizada, mas eu falo do meu sindicato, que é o sindicato docente da universidade. Eu acho que serve para tudo. É o quanto a entidade está conseguindo fazer com que aproxime as pessoas, né? O quanto realmente ela me representa, o que precisa para ela me representar, né? O que está faltando para ela me representar, né? E eu acho que o estudante acontece a mesma coisa. Então, eles têm toda uma pegada social, né? E olha, esse semestre que a gente voltou, porque a gente está voltando com a pandemia, voltando para a vida presencial, então nós estamos recém no segundo semestre presencial depois da pandemia, né? Então, assim, sabe? E os estudantes têm isso, eles têm uma pegada social, eles têm um espaço que é o espaço que eles querem lutar, seja pela sua representatividade, afinal de contas, quem nos representa, o que vai ter aqui, que temos no tocar, como é que nós vamos fazer isso, né? Que jornalismo é esse que nós estamos fazendo, né? Isso também é importante a gente pensar, que jornalismo é esse que nós estamos fazendo. Afinal de contas, quando eu discuto os critérios da noticiabilidade no jornalismo, eu estou discutindo, estou levando em consideração a representatividade dessa gente que está aí, e que é espaço. Que jornalismo nós fizemos hoje, praticamos hoje, para seguir critérios de noticiabilidade, para representar esse outro que está na sociedade, que busca espaço, né? Acho que essas discussões elas estão presentes para a gente hoje, muito seriamente, né? E que nos aflige, eu diria assim, a todos nós, né, docentes das universidades, aflige muito mais, talvez, docentes como eu, que, né, estou há 25 anos como professora, né, na Fabico, mas para além de ser 25 anos como professora na Fabico, eu também tenho a minha representatividade de ser uma mulher negra. Então, onde está esse jornalismo que fala de mim ou por mim? Né? Então, essas questões a gente precisa ter claro hoje, quando a gente está tratando com estudantes que têm 17, 18 anos. É cedo, né? Cedo, né? Às vezes eu acho que a gente tem dificuldade até aos 30 anos de escolher pasta de dente de papel higiênico e com 17 anos eles escolhem ser jornalistas. Ou qualquer outra profissão, mas no nosso caso escolhem ser jornalistas. Né?
Qual é a maturidade que tu tem, né, para lidar com uma informação hoje cada dia mais presente, porque as redes sociais hoje, né, correm na frente, todo mundo acha que tem notícia, né? O nosso lugar de jornalista sempre foi um lugar muito questionado, né? Sempre teve muita gente achando que produz melhor que a gente, produz melhor conteúdo do que nós, jornalistas, né? Tu imagina com todas as redes sociais, com tudo que tem hoje de tecnologia, né? Das pessoas falando, o quanto é difícil, né? Para esse jovem jornalista que com 22 anos está dentro de uma redação, né? Como é que eu trabalho essa informação? Então, isso tudo é muito interessante, a gente pensar nessa situação deles. Um pouco dessa mudança que aconteceu em relação à pandemia, né? Todos nós precisamos nos ajustar de alguma forma, mas a universidade pública, com certeza, isso foi uma coisa bem mais, diria, difícil, porque não existiam, né, cursos remotos, pelo menos que eu conhecesse. E como foi a tua realidade enquanto professora e o que tu sente em relação aos teus alunos sobre estudar, né, e dar aula na pandemia? Na verdade, as universidades, há muitos anos, elas fazem educação à distância, que não é a mesma coisa que o ensino remoto, que foi da pandemia, né? Bom, assim, foi horrível, né? A pandemia foi horrível para todas as pessoas, a pandemia para os professores foi, assim, ó, extremamente horrível, porque professor, né, tem aquela coisa do contato, de estar no frente a frente com seus estudantes, né? E aí nós passamos a ter, primeiro, tu tem mediado por um computador, né? Então, no meu caso, eu sou uma professora de rádio, realiza, assim, uma professora de rádio, está acostumada dentro de estúdio, né, com os alunos, dentro da sala de aula com os outros, aí tu está mediado por um computador, né? Muitos alunos não abriam as câmeras, ou porque não tinham câmeras, não tinham condições, porque a pandemia pega todo mundo, inclusive professores, sem ter grandes condições tecnológicas dentro das suas casas para fazer isso, tu tem que adaptar, né? O teu computador, comprar microfone, comprar uma câmera, comprar várias coisas para colocar na tua casa para fazer isso. Tu imagina os estudantes, pois né? É, né? Então isso foi terrível, assim, isso foi uma situação terrível, assim, que nós vamos levar ainda alguns anos, né, para nos recuperar enquanto universidade mesmo, né, universidades, né, para retomar. E tu tem uma geração de estudantes, né, que eles pegaram, tipo assim, né, o final daquele ensino médio, né, na pandemia, fizeram, né, tipo assim, o último ano do ensino médio na pandemia, que eu acho que foi isso, o último ano do ensino médio na pandemia, chegaram na universidade, pegaram os 2 primeiros anos, no caso da 2 primeiros anos, remotos. Eles não viam gente. Eles estavam dentro do seu quarto, não viam gente. Então, isso também continua sendo um processo de adaptação, de ter o outro aqui do meu lado, que eu vou ter opiniões diferentes e vou confrontar com eles, né? E isso, no meu caso, e essa é uma observação que particularmente eu faço em relação aos anos de jornalismo, é que eu sempre defendi e defendo, eu sou uma freiriana por natureza e como professora, né? Então, meus alunos têm que ter autonomia, nós aprendemos juntos, né? E essa autonomia para desenvolver neles de novo, quando eles chegam vindo da pandemia, dizer, tu é dono do teu saber, nós vamos aprender todo mundo junto, ainda está sendo construída, eles ainda têm dificuldade de não receber. Toma, tá aqui, tu faz isso e eu cumpro. Toma, aqui, faz isso e eu cumpro, né? Sabe assim? Então, isso está sendo difícil, né? E isso são reflexos que a gente vai tendo, inclusive, no exercício do jornalismo, não mais dentro da sala de aula, mas no exercício do jornalismo, né? Se nós já tínhamos, né, uma dificuldade das empresas de comunicação, das empresas em geral, de mandar seus repórteres para a rua para acompanhar os fatos, para estar no local dos acontecimentos, né? A pandemia, a tecnologia mostrou que isso pode ser feito de dentro da sua casa, né? Aí nós reunimos, né, a possibilidade tecnológica de eu não ir onde está o acontecimento, com um pouco de preguiça e com a vontade das empresas na mão dos jornalistas, nós passamos a fazer um jornalismo um tanto asséptico, né? Sim, até porque isso é uma coisa que a gente aprende desde o início e leva para a vida toda, o lugar de repórter na rua, né? E a gente vê hoje que, ao mesmo tempo em que facilitou muita coisa, a tecnologia, né? Falando na tecnologia facilitou muita coisa, ela acabou prejudicando muita coisa, porque
Eu entrevistei pelo Meet o fulano, aí tem umas imagens que a gente recebeu, vamos fechar um VT de redação. Quer dizer, aí o repórter vai para o pátio da emissora para fazer uma passagem. E é isso, a construção de uma notícia fica sendo essa. Meus alunos, É muito raso, né? Nós produzimos um programa, né, para a rede da universidade, um programa atualmente com 1 hora de duração, né? Mas por semana, já produzimos mais, já produzimos 2, a pandemia veio, tirou um pouco desse espaço, nós estamos produzindo atualmente um programa por semana, né? Às vezes eles tentam, às vezes assim, e a gente pode gravar por videoconferência? Não, eu quero um entrevistado aqui dentro do estúdio. Mas troca o entrevistado, troca a pauta, o entrevistado tem que estar aqui dentro do estúdio, porque é mais fácil, né? É mais cômodo. Sim. Eu fazer isso mesmo para o rádio, deixar o entrevistado na casa dele, fazer aqui, quer dizer, eu não preciso estar na frente do entrevistado, olhar para ele e ver as reações dele. Mas é o olhar para ele que pode tirar dele a resposta que ele nem queria dar, então, né? Esse é um trabalho assim que a gente tem que ir fazendo para... Eu não sei se é para a gente repensar o jornalismo, né? Mas é para que a gente consiga, né, ressignificar esse jornalismo que a gente está fazendo hoje, o quanto nós precisamos formar essas pessoas, esses novos jornalistas, para que eles façam essas demandas, né? Porque senão fica cômodo para todo mundo. E fica superficial. Superficial e cômodo para todo mundo. E preguiçoso. Exatamente. E eu acho que de carona com isso vem também isso que torna a notícia, a informação rasa, e ao mesmo tempo existe ainda uma concorrência, né? Essa notícia já é rasa, existe a concorrência de pessoas que não são jornalistas, que não têm a formação e que estão nas redes sociais dando notícias. E a gente precisa combater isso. Não é dando notícia, né? Criando um amontoado de desinformação, né? Desinformação, de fake news, etc., que não é informação, mas que isso acaba pegando em determinada parcela da população, né? Porque é muito abrangente, quer dizer assim, o WhatsApp hoje, todas as pessoas têm WhatsApp, né? E aí as pessoas recebem aquela informação e compram aquela informação. E olha, não é só... né, periferia e camadas populares que compram essa informação. Claro que tem muita gente que compra essa informação, essa desinformação. Tem muita gente que compra isso, né? Então, nós precisamos ter jornalistas bem preparados, né? Nós precisamos ter jornalistas que saibam escutar, nós precisamos ter jornalistas que saibam olhar atentamente, né, para o acontecimento, né? Assim, jornalista que não escuta, que não olha para o acontecimento, não vai conseguir entregar esse produto, né, para conseguir mobilizar pessoas, para conseguir fazer com que as pessoas se sintam representadas, para conseguir educar as pessoas. O jornalismo é educador, sim. Né? O jornalismo é educador. E a função social dele é muito abrangente. Mas é preciso que a gente também tenha essa formação, né? Eu tenho, né? Eu acho que originalmente deve ter sido um viés de conduta, mas hoje ele já está professor de mim. Eu sou professora de jornalismo esportivo, né? Então, além das disciplinas de rádio, eu sou professora de jornalismo esportivo. Então, eu trabalho muito com jornalismo esportivo. Maravilha. Que é, né, um lugar, assim, onde a gente tem muitas discussões, né? Onde a gente, né, já tivemos muitos problemas. O jornalismo esportivo já foi um jornalismo desconsiderado, que não era jornalismo, né? Se refez, né? Voltou a ter dificuldades ali quando apareceu o Thiago Leifert, voltamos a ter um jornalismo esportivo que, de novo, caiu lá embaixo. Passou a ser entretenimento e não informação. Se retoma, porque ele é uma mistura, ele tem uma coisa, mas ele tem que ser apurado, ele não pode ser raso. Né? Ele não pode ser raso. Né? E o que, né, eu trabalho muito isso com os estudantes de jornalismo esportivo, porque é uma demanda muito grande de alunos para fazer jornalismo esportivo. Sim. É muito grande. Né? Trabalho muito com eles, é assim, o jornalismo esportivo bem feito, com uma linguagem que ele consegue ter para as suas audiências, que sempre é uma linguagem mais próxima das suas audiências, ele consegue impactar o jornalismo em geral, que precisa estar próximo das suas audiências, né? Que não pode ser um jornalismo raso, mas não pode ser um jornalismo que não vai atender os interesses dos meus.
né? É bem isso, né? Então, A minha origem é jornalismo esportivo, né? Então, e eu acho que esse aprendizado todo ao longo, né, da atividade também me permite que hoje, fazendo um jornalismo geral, eu consiga entender que eu preciso falar a linguagem de quem está do outro lado, né? Eu acho que isso é muito importante para o estudante de jornalismo entender isso, que cada público tem uma linguagem que é para a gente chegar até ele. Senão, não adianta fazer um jornal lindo, maravilhoso, até com jornalismo muito bem feito, com qualidade, se a pessoa do outro lado não vai entender. Porque assim, né, no caso, né, eu disse assim, ó, gente, assim, ó, nós trabalhamos com os ouvidos das pessoas, a gente só fala para os ouvidos das pessoas, no nosso caso de rádio, a gente fala para os ouvidos das pessoas, né? Esses ouvidos das pessoas, além de serem seletivos, porque o ouvido é seletivo e os olhos não, os olhos aceitam qualquer porcaria muitas vezes, mas os ouvidos são extremamente seletivos, assim, não me convence algumas coisas, né? Tem coisas que elas não me convencem, né? E aí me convence alguma coisa que é total desinformada, mas me convence, porque ela foi dita para mim com tanta leveza, com tanto impacto, assim, no sentido que ela me convence. E aí eu aceito a desinformação e não aceito a informação. Né? Porque nós não estamos sabendo fazer essa informação como ela deve ser feita. Ou nós não apuramos essa informação como ela tem que ser feita. O aluno de hoje, aproveitando esse gancho, ele, claro, todos nós, quando entramos na faculdade, a gente acaba tendo preferência por uma área, por um tema, muito também, o professor leva muito a isso também, a gente acaba tendo como referência, né? Hoje, na tua percepção, assim, quais são as áreas que mais têm puxado o interesse dos estudantes? Na Fabico não tem uma área. Já teve muito tempo, teve um pouco antes da pandemia, eles estavam muito para a internet e a área cultural. Uhum. Já teve antes, tinha TV, né? Sabe assim, a rádio acho que nunca teve. Já teve TV, né? Depois teve muito a área internet, coisas culturais, assim, ó. Hoje a gente tem uma demanda muito grande de alunos querendo fazer jornalismo esportivo, né? Mas não necessariamente para fazer jornalismo esportivo estar num veículo, mas fazer jornalismo esportivo para estar numa assessoria esportiva, estar num blog esportivo, ter os seus espaços, né? Tipo assim, ó, ser empreendedor do seu negócio, né? E que o esporte possibilita muito isso, né? É verdade. E tem até profissionais saindo dos veículos para tocar o seu próprio... Isso são inspiradores para eles, então eles também já pensam nisso, né? Então, acho que hoje a gente não tem assim, não, eu quero ser jornalista esportivo, eu quero trabalhar com jornalismo cultural, né? Assim, ou eu vou para a rádio, vou para a TV. Hoje a coisa está muito variada, né? E nós temos, a maioria dos nossos alunos são mulheres, né? Então, isso também tem, né, uma outra pegada dentro da faculdade, né? É verdade, nós somos já a maioria, né, na nossa profissão. Isso é bem interessante. E isso é uma coisa, esse empreendedorismo de ter o seu blog, o seu canal, enfim, isso é uma coisa que a internet possibilitou, a tecnologia acabou possibilitando essa abertura de mercado. Ao mesmo tempo em que ela permite que pessoas não preparadas acabem... não vou dizer, ocupando e prejudicando um pouco a nossa imagem, porque o jornalista, ele sempre, eu acho que desde que eu me conheço por jornalista, sofre ataques. Sempre tem alguém duvidando do jornalismo, sempre tem alguém atacando o jornalista. Sempre alguém faz melhor que a gente. Né? Nos últimos 4 anos, então, nem se fala, né? Nós somos atacados de forma, inclusive, agressiva, né? Violenta, fisicamente, inclusive. Né? Então, mas ao mesmo tempo eu vejo que a internet ela possibilita esse mercado que dos veículos ele é cada vez menor, né? Mas permite isso que o jornalista ele empreenda o seu próprio canal, o seu blog, e isso é um aspecto positivo, isso né? Isso é positivo, mas os estudantes e nas conversas com eles sempre fica claro isso, né?
não é de um dia para o outro que tu vai ganhar dinheiro com o teu blog, né? Não é. Então, tu precisa andar muito para tu chegar nesse lugar que tu vai sobreviver, né? Outro dia uma estudante disse assim para mim, eu li, né? Primeira aula, assim, eu li uma pesquisa que diz que não sei quanto por cento, 60% de quem começa um curso de jornalismo desiste. Aí li uma pesquisa também que não sei quanto por cento dos jornalistas acabam exercendo sua profissão porque morre de fome. Eu perguntei, por que tu estás aqui, enfrentou um vestibular tão sério como esse, tu estás aqui? Porque tu realmente é bonita, porque tu sabe escrever, porque tu sabe todas essas coisas, pelo glamour de ser jornalista. Sim, essa é uma profissão que tem glamour e que ninguém morre de fome sendo jornalista. A gente tem que ser jornalista, não dá para fazer de conta que é jornalista. Ninguém morre de fome como jornalista. Talvez morra de fome quem faz de conta que Quem faz de conta. Então tem que ser assim, tem que ter uma dureza para entender isso. Porque essa é a situação, né? Assim, ó, a minha filha é jornalista, né? E eu sempre, quando eu vou conversar com os alunos no início das turmas novas, eu digo assim, dificilmente o pai ou a mãe diz assim, meu filho vai fazer um curso de jornalismo. Né? Não vai dizer isso, né? Não vai dizer, né? Eu, como jornalista, nunca disse para minha filha vai fazer jornalismo. Mas a minha filha tinha dentro de casa uma jornalista, uma mãe jornalista. Feliz com a sua profissão. Feliz com a sua profissão, foi criada dentro de emissoras de rádio, ela foi vendo que esse lugar é um lugar que tu pode não ganhar dinheiro. Tá aí batalhando seus empregos, um dia tem emprego, um dia não tem emprego, mas é a profissão que escolheu e que gosta da profissão. Né? Então, essa, para eles, é básico, eles terem esse entendimento, né? Quando ela diz assim, não, eu só vou fazer o curso de jornalismo, mas vou fazer outra coisa, tá, vai, passa, vai fazer. Mas assim, ó, essa é uma profissão que ela exige, né? E também é outra coisa que eles têm que sempre ter clareza, né? Não é assim bonitinho, né? Vou lá, apresento o Jornal Nacional e vou para casa. Não é as minhas 5 horas de trabalho. Não, também, né? Nunca é. Então, vocês têm que, desde cedo, saberem qual é a nossa realidade, né? E qual é o nosso compromisso em relação à sociedade, né? Eu tenho turmas de rádio na quarta e na quinta de manhã, né? A turma de quinta de manhã, às vezes, não se vence, se faz sexta de manhã, né? Então, são turmas que se levam a muitas discussões sobre esse, né? Afinal de contas, qual é o nosso papel, né? A gente está aqui porque é bonito, sim. Somos lindos, maravilhosos, escrevemos bem, somos ótimos, mas é só isso. A gente tem um propósito. Né? Então, mas eu acho que a gente hoje eles estão começando a ter essa pegada de um jornalismo que tem um compromisso social muito grande. Que coisa boa. Isso é muito positivo da gente ver, porque essa é a nossa função, né? A nossa função, ela é social, e sim, a gente acha que é utopia, né? É querer mudar o mundo. Não, a gente consegue mudar. Muda nas pequenas coisas, vai mudando, e aí daqui a pouco com o jornalismo a gente descobre coisas que estão lá embaixo do tapete, a gente denuncia, e aí a gente vai mudando, né? Porque normalmente, né, a tendência nossa, de jornalistas mais antigos, assim, não, porque tu sempre vai enfrentar um editor, tu sempre vai ter um editor que vai cortar isso, vai cortar aquilo. Na verdade, vai ter editor, e que bom que tem editor, né? Mas se o repórter consegue apurar, consegue ter esse olhar do outro, esse diálogo com o editor também é um diálogo interessante, entendeu? Uhum. Porque esse repórter um dia vai ser editor também, entendeu? E vai fazer a mudança, sabe? Então é assim, ó, não tem como eu pensar que a gente não pode ser assim, o jornalismo tem que ser educador, que o jornalismo tem um compromisso social e que o jornalismo é absolutamente importante na manutenção de uma sociedade de paz, de justiça e de democracia. É isso do jornalismo. Esse é o papel do jornalismo. E ele é independente de críticas às empresas de comunicação, aos editores, a quem quer que seja, mas esse é o papel do jornalismo. Então. E em relação à questão de que, em um determinado momento, ao longo desses 25 anos, né,
nós já tivemos o nosso diploma realmente já foi válido, eu ainda sou desse tempo, né? De repente nós perdemos o diploma, mas as universidades continuaram recebendo alunos e colocando no mercado, né? O que chegou uma época que muitas vezes eu pensei, meu Deus, agora o pessoal não vai mais nem estudar, e eles continuam buscando, mas eles têm essa, não sei se maturidade seria a palavra, mas eles estão juntos nessa busca de que é importante que volte a valer o nosso diploma? Sim. Os alunos têm muita clareza de que a luta pelo diploma de jornalista é, inclusive, para a própria diferença da sociedade. Tu tem um entendimento de que, se tu tem jornalismo bem feito, é feito por essa gente que tem um diploma de jornalista. Isso. Né? O mais não é. Né? O mais não é bem feito. Né? Então, eles têm essa clareza também. Isso também é muito isso positivo. É isso já é um passo para que exista uma noção coletiva, né? Porque a luta por uma causa, como é a volta do nosso diploma, ela é uma luta coletiva, né? Então, eu acho que talvez partindo daí, dessa necessidade hoje, e esse risco que a gente corre como categoria, né? Acredito que quem sabe ainda esse ano a gente possa ter de volta, né? Mas assim, ó, eu penso que aí talvez tenha um papel, né, do sindicato, do nosso órgão de classe. Assim. O sindicato precisa se aproximar das universidades, no sentido, né? Eu pego o exemplo do meu sindicato, o sindicato docente. O sindicato docente, né, como tem muitos professores jovens na universidade, o sindicato docente costuma colocar uma banca de esclarecimento nas unidades acadêmicas para dar informação, para divulgar material, enfim, para que esses jovens professores se deem conta que eles têm uma entidade ali que luta por eles, que assim, o sindicato jornalista faz isso. Não. Inclusive, a nossa gestão, que começou ano passado, esse é o primeiro passo para a gente retomar um diálogo dentro das universidades. Então, a gente está fazendo essa série de podcasts, já combinando com os professores e os coordenadores que aqui vêm, para que a gente possa desenvolver projetos juntos, que é bem importante. Eu não sou coordenadora de curso, né? Eu sou só professora, né? Não sou coordenadora. Mas só professora? Não, é professora há 25 anos. Mas assim, atualmente sou, não em tempo de trabalho, mas na idade sou a professora mais velha do jornalismo da URGS. Mas porque quando a minha filha fez jornalismo na FAMECOS, eles tinham um grupo de estudantes que eram dos sindicatos jornalistas e eles tinham uma presença constante nos sindicatos jornalistas, né? Então eles eram apoiados pelos sindicatos jornalistas para ir para as diferentes lutas, né? Da comunicação, do jornalismo, coisa e tal. Isso foi 2006 a 2010, por aí, né? Foi uma época assim. Então, tu tinha essa coisa, assim. Na Fabico, a gente nunca teve muito essa relação muito estreita, assim. Né? Mas eu acho que é uma forma dos estudantes saberem que existe, né, um sindicato, embora eles hoje, nem os próprios diretores acadêmicos, têm muita participação deles. Pois é, isso que a gente sente, né? Que, obviamente, que nós temos que fazer a nossa parte e nós estamos tentando, né? Esse é o primeiro passo para chegar realmente aos alunos. Mas a gente sente esse aluno muito distante, né, se eles não procuram o próprio, não montam o seu próprio grupo acadêmico. E isso nós verificamos com vários professores de outras universidades, inclusive as particulares, que eles têm essa dificuldade de montar esses grupos, né, dessa luta pela coletividade. E a gente fica pensando como é que a gente chega, né? Mas a gente tem que chegar. Tem que chegar, claro. A gente começa falando a língua dele. Exatamente. A gente tem que chegar, porque eu vejo assim, ó, eu digo sempre para eles, né, assim, agora até não estou fazendo uma disciplina, que eu fazer uma disciplina do básico com eles, que eu digo assim, olha assim, militância estudantil é essencial. Vocês têm que militar, vocês têm que estar no diretor acadêmico, né? Vocês têm que fazer isso, têm que fazer aquilo, né? Porque assim, ó, e eu penso que em questão dos órgãos de classe é a mesma coisa, porque senão a gente fica falando para quem? Para quem, exatamente. Porque essa gente vai se transformar em jornalista e não vai se sindicalizar. Eu não sei nem se tem dos meus colegas professores hoje na Fabico, se tem algum vinculado ao sindicato. Não sei.
eu fui sindicalizada. Depois não fui mais. Até porque quando eu fui renovar minha carteira, tinha que ter minha carteira de trabalho. Minha carteira de trabalho não tem há muitos séculos. Não sei nem Hoje já não tem mais hoje isso, não. Aí eu disse, tá, então não tem como fazer essa sindicalização, não tem como fazer de novo. É que no caso os professores têm o próprio sindicato docente, Sim. né, também. Na verdade, a gente precisa arrumar a mosquinha, precisa picar eles dentro da faculdade ainda. Como aconteceu comigo, como aconteceu, né, comentou da tua filha, como aconteceu com vocês, né, que vocês já tinham essa movimentação. E é isso que eu sinto hoje, esse distanciamento. E essa conversa que nós estamos tendo com vocês, professores, a gente aos poucos começou a entender que talvez projetos onde os alunos possam vir desenvolver algum tipo de atividade aqui, uma gravação de um podcast ou acompanhar o desenvolvimento de uma reportagem, né? Eles possam aí sim entender, vindo até aqui, entender um pouco como as coisas funcionam. Porque também chegar para distribuir panfleto, e essa geração não quer isso, né? Nem precisa. Nem precisa. Não. Então, acho que realmente a gente tem que chegar de uma forma, como nas outras conversas a gente já teve, assim, de que, que legal, olha isso aqui. Teve um professor recentemente que disse, esse ambiente é muito legal, imagina um aluno vir aqui participar, ver como isso funciona, isso de repente poder, num projeto bem organizado, contar como horas, né, para a faculdade. E realmente a gente começa, vai começando a montar aos pouquinhos, né, que eles aqui dentro vão entender exatamente como é que as coisas funcionam. E qual é a nossa... Porque se hoje... isso é uma coisa que é interessante que eles saibam. Que se a gente tem um piso hoje, é porque existe um sindicato que lutou pelo piso, né? Exato, é isso, entendeu? Assim, ó, mas isso não chega. Não chega neles, exatamente. Neles, entende? Não chega neles, né? Então, mas acho que é isso, é a gente procurar uma aproximação com os estudantes para que eles compreendam. Porque, na verdade, se é importante eles participarem do movimento estudantil, é muito mais importante participar dos seus aulas de classe, porque estudante é uma passagem, seus aulas de classe. É a vida. É verdade, é verdade. E em relação aos currículos, né? Existe hoje uma tentativa de adaptar até para chamar, porque houve uma certa evasão, não tão grande, mas houve, né? Talvez em função dessa coisa do diploma ou a pandemia, enfim. Principalmente, aí não é tanto na URGS, porque é uma universidade pública, mas as privadas principalmente, né? Que tem que oferecer algo atrativo, né? Algo atrativo para que esses estudantes venham para dentro das universidades. A grade curricular hoje, ela contempla tudo que se precisa para um bom jornalismo. Nós estávamos conversando antes de começarmos a gravação sobre, no nosso tempo, ter sociologia, antropologia, uma série dos problemas brasileiros. A gente tinha cadeiras assim que nos colocavam de uma forma mais dentro do macro, né? Das coisas e do entendimento. Eu não sei se hoje tem, eu acho que não. Eu sei que tem. A gente tem que contemplar as novas tecnologias e o empreendedorismo e tudo mais, mas se perdeu alguma coisa que deveria não ter se perdido em termos de currículo? Bom, acho que tem uma situação, né, que a gente sempre teve, porque tem uma dificuldade, eu diria assim, que é nós pensarmos quem é o professor de jornalismo, né? O jornalista, né? Então, nós não somos pessoas de currículos, nós não somos pessoas da didática, nós somos bacharéis, mestres, doutores, pós-doutores, mas somos jornalistas, né? E, então, uma mudança de currículo, e isso em qualquer curso da universidade, mas vamos pegar só do jornalismo, sempre uma mudança complexa. Demorada. Nós vamos vendo ao longo dos anos, e eu estou falando desses 25 anos, o quanto elas são necessárias, né? Em função de todas as mudanças que a sociedade vai tendo, o que tu precisa ter para informar esse jornalismo? Tu precisa ir reavaliando
essas situações para tu ir acrescentando disciplina, tirando disciplina, essa aqui não interessa mais, porque que tem que ter essa aqui, enfim, né? Nós passamos, eu acho que há 2 anos, 3, talvez 3 anos atrás, nós, o jornalismo da URGS, passamos por uma reforma de currículo, em função das DCN. E desde 2018 tem uma demanda que é a mudança em todo o ensino superior brasileiro, e que essa para mim é a mais importante mudança no ensino, na formação superior brasileira, que é a introdução da extensão universitária nos cursos de graduação, né? Então, o que significa isso? A gente denomina isso que é a curricularização da extensão, né? Assim, ó, todos os cursos superiores brasileiros, públicos e privados, precisam ter extensão universitária. Assim, ó, 10% da carga horária de qualquer curso superior precisa passar para a extensão universitária. Então, se o curso tem 3.000 horas, que é o nosso caso, nós temos que ter 300 horas em extensão universitária, né? Eu considero isso a coisa mais importante, a mais profunda mudança, a mais profunda reforma do ensino superior brasileiro, tá? Todo. Aí vamos para o curso de jornalismo. Aí nos cursos de jornalismo, então, no nosso caso, nós começamos isso ano passado, era 2018, pela norma, aí veio, não deu certo, começou a pandemia, se interrompeu, ela teve, né, que iniciar, em função da resolução do Conselho Nacional de Educação, teve que iniciar no primeiro semestre de 23, né, que o nosso primeiro semestre de 23 iniciou em maio de 23, né, nós estamos, tipo assim, no meio do primeiro semestre de 23, com a extensão curricularizada, então com atividade de extensão dentro dos cursos. Isso é uma mudança significativa, porque isso significa que o estudante de jornalismo, todos os cursos, mas vamos pegar só o jornalismo, que é o nosso meio, né? O estudante de jornalismo, ele precisa ter muito contato com diferentes setores da sociedade, mas não é ir lá fazer uma pauta, né? É fazer com que esse setor da sociedade participe da formação desse estudante. Ele tem que influenciar na formação desse estudante, ele tem que contribuir com a formação desse estudante, né? Isso, né, e para nós o jornalismo é uma coisa bem difícil, porque a gente tem uma tendência a confundir prática de ensino com extensão universitária e com estágio, e que não é nenhuma coisa é outra, cada uma vive no seu espaço, né, mas principalmente a prática de ensino. Então isso significou se fazer uma reforma, que a gente implantou parte dela agora no primeiro semestre de 23, possivelmente se implante no 23.2 e até o 24.1 para fazer toda essa nova reforma, que é um curso, então, com mais presença desses outros agentes, mais experiências para os estudantes dessa convivência, né, com diferentes setores da sociedade, né? E nós temos várias disciplinas que estão curricularizadas com extensão, que a gente, assim, então tu tem que ter uma parte dos créditos que sejam realizados em comunidade, digamos assim, né? Eu vou pegar a disciplina que eu ministro, uma das disciplinas que eu ministro, que é Radiojornalismo 3, uma disciplina do sexto, vai para o 5º semestre, mas atualmente está no 6º semestre. E ela está curricularizada na extensão. Então, o que significa? Além da prática de ensino, que eles têm que fazer, saber fazer rádio, entrevista, reportagem, né, coberturas, além deles fazerem isso, programas ao vivo, coisa e tal, eles precisam ter uma presença de um outro aqui dentro que dialogue com eles e que determine, inclusive, muitas vezes o que eles vão fazer e que faça a avaliação deles. Então, eu nessa disciplina fiz uma parceria com a FASC, com um grupo de idosos da FASC. Então, esses idosos da FASC, né, dividido em... Eu estou com cinco equipes de estudantes, então eu tenho 5 equipes de... Os meus são os mesmos, os idosos são diferentes. A FASC escolhe os idosos que vêm aquele dia do programa. Então, esses idosos vêm uma semana na universidade produzir o programa com os estudantes, eles vêm ali, produzem o programa, decidem quais são os assuntos que eles vão tratar, o que vai ser feito, como é que vai ser feito, quem é que vai apresentar o programa, etc. e tal. E na outra semana vem gravar o programa. Que bárbaro! Porque não dá para produzir e gravar no mesmo... No futuro vai ser produzir e gravar no mesmo dia. Atualmente eu fiz um modelo que está sendo assim por enquanto.
Aí eles vêm lá, produzem o programa e na outra semana eles vêm e gravam o programa do jeito que eles escolheram, com as pautas que eles escolheram para tratar. Que maravilha. É muito interessante porque os idosos ou têm 60 anos, e muitos são mais novos que a professora deles, esses idosos, mas nessa semana que passou, nós gravamos com um grupo, já tinha produzido, né? Já tinha produzido na semana anterior, e aí gravou um grupo de idosos que todos tinham mais de 80. Olha só. Fantástico. Eles decidiram Nossa, que eu eles iam imagino. começar o programa, eles iam abrir o programa em dupla, uma estudante e um idoso, 88 anos, era a dupla de apresentadores do programa, e que eles iam começar um programa cantando e depois iam continuar tratando as questões que eles queriam tratar, relacionamentos, profissões, passado, futuro, etc. Então, assim, ó, isso é uma mudança de formação, né? Não é se voltar, não é uma coisa romântica a gente voltar para uma formação que já foi, que foi passado, né? E que tinha sua solidez, né? Mas é uma mudança proporcionada pela mudança geral das universidades, que é a extensão universitária, que impacta isso. E te diz o seguinte, não é só prática. Se fosse prática, eu trago os idosos para cá e vocês entrevistam os idosos. Sim. Aí é prática de ensino. Mas não, quando eles vêm aqui e decidem que nós vamos tratar esse assunto, nós vamos fazer isso, e vão já ficar dialogando com eles, vocês estão aprendendo com eles, e eles estão aprendendo com os estudantes. Que maravilha Olha, isso, fantástico. gente. Eu Então, não- isso é muito interessante. É um exercício, estou falando só da minha disciplina, tem outros colegas que fazem disciplinas fantásticas dessa forma, estou falando da minha. Isso é um exercício fantástico para mim, é fantástico para o meu técnico, que também trabalha comigo há 25 anos, é fantástico para o meu técnico, porque daqui um pouco nós temos que, num estúdio que a gente sempre colocou, grupos de 5, colocar grupos de 10. Sim. Adaptar microfone, fazer isso. Uhum. Os idosos terem o seu microfone, usarem microfone, né? É uma redescoberta, né? É uma mudança na formação. Essa mudança de formação ela é muito interessante e ela vai gerar profissionais bem diferenciados. É interessante porque não impacta só nos estudantes, impacta para esses idosos também, Sim. não é? Impacta para eles, né? mas Bastante, a ideia né? da extensão universitária é essa. Ela é uma mão de duas vias. Ela tem que ter uma troca aqui no meio. Né? Aham. Então, ela troca para eles também, né? Que fabuloso. Na outra semana, né, teve um grupo de idosos, né? Esses eram mais jovens, estavam na dos 60 e poucos anos, eram mais novos que eu, inclusive. E então, fazendo programa, coisa e tal. Aí uma idosa olhou para uma das meninas e disse para assim: me diz uma coisa, tu já pensou se tu quer ser mãe? Tu tem interesse em casar e ser mãe? E eu disse: vocês têm que se preparar para isso. Porque o programa é gravado como se fosse ao vivo. Ele não tem Aham. possibilidade de parar. Ele vai todo o programa, né? Se tiver que fazer alguma ediçãozinha depois, mas é coisa muito pequena. Então vai. Olha que ótimo, que ótimo. Meu Deus, isso é... Olha, fiquei É, encantada. Eu fiquei encantada com esse projeto. Achei. Não, o projeto é maravilhoso. Assim, o projeto de extensão é maravilhoso. E na universidade, quando a gente precisou fazer isso, né? A gente precisou se adaptar muito para fazer isso, né? Nós professores. Isso está acontecendo em todas as universidades, né? Mas eu falo do nosso curso, né? Eu até produzi um artigo acadêmico sobre isso, porque para nós, no jornalismo, a gente sempre disse que fez extensão universitária, só que a gente nunca fez, a gente fez prática de ensino. Vou lá nos idosos, entrevisto eles, volto para cá, nunca mais devolvo para eles o que eles fizeram, né? Ou então, no máximo, chamo eles para dizer: deu essa aqui a entrevista de vocês. Não, né, gente? Eles precisam estar aqui, pegar esse microfone e saber o que eles vão fazer com o microfone. E dizer o que vocês têm que fazer. Muito, Olha muito só. legal. Bárbaro. Deixa eu te fazer uma pergunta em relação a essas mudanças, né? O rádio, há alguns anos, na época que eu era estudante, principalmente há 25 anos, um pouquinho mais, era realmente o veículo que informava instantaneamente, né? Tipo, coletivas, tu ia na Assembleia Legislativa, tu tinha o cara que ia entrar no rádio ao vivo. A TV não tinha essa mobilidade, essa rapidez, né? O rádio se reinventou. Na tua opinião, de professora de rádio, como é que tu acha que foi essa reinvenção do rádio? Porque hoje em dia a gente... O rádio hoje tem o imagem, rádio tem imagem, era isso que eu quis dizer. mas ele continua sendo ainda o essencial.
Ainda é o rádio que está lá naquele acidente que aconteceu agora, até chegar a TV lá, o rádio já está lá com as suas imagens hoje, né? Ainda continua sendo o rádio. Eu tenho essa percepção. E além de ser essa instantaneidade do rádio estar lá, né, assim, o rádio serve para todas as pessoas. Serve para todas as pessoas. É o veículo mais democrático que existe, né? Ele serve para todas as pessoas, sabe? Assim, ó. E ele me prende, né? Mas ele não me prende, tipo assim. Sabe, tem uma música que diz assim, não vou me lembrar bem, mas ela diz assim, me segura entre as tuas mãos, não aperta, José, porque eu vou escorrer entre teus dedos. Eu não me lembro qual era o título dessa música. E o rádio é isso, que assim, ele não me aperta, eu estou fazendo várias coisas. Tá ouvindo, né? Aí eu paro, né? Então, o rádio, ele se reinventou no sentido dele ter a imagem, mas ele continua sendo o mesmo da sua instantaneidade. Não perdeu a essência. Ele não perdeu a sua essência, e nem na linguagem. Né? Embora tenha alguns que acham que o rádio precisa ser um rádio que, né, largado, que não se cuida mais da linguagem, no sentido de cuidar da linguagem, que eu digo, de cuidar do nosso português, né? Assim, não, o rádio continua sendo educador nesse sentido. Ele precisa ainda falar correto, ele precisa construir, né, formular os verbos corretos, ele precisa, sabe? Ele precisa de jornalistas, né? De jornalistas que façam isso. Porque a gente até vê que alguns programas de rádio que... A gente falou sobre isso outro dia, que é a história da mesa de bar. Se o programa fosse mesa de bar... Que seja. Ok. Que seja. Mas um programa que é para ser informativo, de debates e tal, de esporte, que seja... Ele não pode ter uma interlocução entre eles que a pessoa em casa não está entendendo nada. Piada porque interna, é uma piada interna. Então, e é piada. Eu faço com os estudantes de jornalismo, os programas de rádio, a diferença que tem. Então, hoje, o programa com os idosos, ele tem outro ritmo. É uma conversa entre nós aqui. Idosos, eles estão faltando, eles estão conversando, estão dialogando. Vamos fazer um programa que é entrevista, nós estamos em outro lugar. Né? Você tem que saber perguntar, a pergunta tem que ser assim, eu não posso ficar dando marcha, fazendo uma tese na frente do meu entrevistado, porque ele não vai saber nem o que eu perguntei, né? Essa semana que passou também, nós estávamos fazendo uma gravação e o menino insistia, ele tinha um texto que falava para o fulano, para não sei o quê, e ele quando chegava ele fazia pra. Eu deixei 2 vezes, na próxima abri a porta do estúdio. Por que não pode ser para? Por que tem que ser pra? Porque todo mundo fala assim. Fala errado. Vai falar certo. Vamos lá. Né? E assim nós vamos indo para construir que é exatamente isso. A diferença entre um programa que é para ser uma mesa de bar, vamos lá, vamos fazer, vai ser assim. Agora, quando ele é um programa informativo, ele não precisa ser uma coisa rebuscada, que ninguém me entenda, mas ele precisa ser, ele precisa ter credibilidade. Isso. Ele precisa me garantir só no meu ouvido que ele é alguma coisa que eu estou acreditando que ele diz. Né? Eu brigo com os jornalistas porque isso é tendência, não é tendência. Isso é bengala, não é tendência, é bengala. Tu pode falar um pouquinho sobre tal coisa? Não, pode falar um pouco sobre tal coisa? Pior que um pouco, é um pouquinho. Quando chega na frente da entrevista assim, pode falar um pouquinho sobre tal coisa? Né? Já dizer, fala um pouco sobre tal coisa, já me derruba. Um pouquinho. Sai de cena. Já reduziu mais ainda. Nem entrevista, então. Eu digo, sair de cena. Se é comigo, eu já saio de cena. Muito bom. Enfim, para a gente encerrar, né? Porque a gente já está aqui no nosso, chegando ao nosso limite de tempo. Não digo recado, mas o que o aluno de jornalismo não pode perder na sua essência? O que ele precisa para ele chegar ao final do seu curso, ingressar no mercado e ser um jornalista com credibilidade,
com a competência no seu maior expoente, o que ele precisa, o que ele não pode perder? Ele tem que ter um compromisso com a sociedade que ele vive. Ele precisa conhecer a sociedade que ele vive, ter compromisso com essa sociedade, na defesa dessa sociedade. Nos casos, na defesa de uma sociedade democrática, né? E na defesa desses princípios, porque ele não pode perder também os seus próprios princípios que ele traz, né? Assim, então, os estudantes negros e pobres têm um compromisso do lugar de onde eles vieram. Eles não podem perder isso. É isso que eles têm que levar como jornalista, é isso que eles têm que aperfeiçoar na universidade. A universidade não emburrece ninguém, ela alarga os horizontes de todas as pessoas. E é só através da educação que nós vamos conseguir fazer essa mudança. Sandra, foi um bate-papo maravilhoso, extremamente educativo, né? E aprendi de novo bastante coisa nova contigo. Muito, muito obrigada. Muito obrigada. O sindicato está aqui de portas abertas, né, para a tua presença e para a gente chegar até os alunos também. Eu agradeço muito vocês pela oportunidade e penso que a gente tratar de formação de jornalista, ela sempre é importante, né? Porque hoje nós temos muitos jovens professores que estão nesse esforço de formar jornalistas, né? E com o tempo, os professores mais antigos também vão dar lugar aos jovens professores. E esses professores jovens também precisam ter muito espaço para tratar com esses alunos. Muito obrigada a vocês. Muito obrigada. Obrigada.